pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para nós falarmos sobre o quê? Falarmos de literatura, falarmos sobre textos literários, fazer a leitura de textos literários, conhecer novos autores, conhecer novas histórias, conhecer novos lugares, reviver lugares que a gente já conhece, reviver histórias que em algum momento da sua vida você já reviveu. E por falar em reviver, relembrar, eu trago para vocês, olha só, uma ideia. Nós vamos refletir sobre uma imagem. Nós vamos olhar a imagem, vou deixar a imagem para vocês. Vocês vão só pensar nessa imagem. Tá? Olha só, a imagem que eu tenho é esta. Vou deixar esta imagem para vocês observarem essa imagem um tempinho e eu já volto para a gente dar continuidade à nossa aula. Então, deu tempo de você olhar essa imagem, deu tempo de você pensar alguma coisa, reviver talvez alguma história, porque nós, claramente aí nós temos uma imagem de coisas mais antigas. Será que você já teve alguns desses itens, alguns desses objetos ali? Ou será que você ainda tem um desses objetos? Então é bacana a gente reviver aí essas histórias. E a gente está iniciando a nossa aula e claro que nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar conversar. Eu falo daqui, você fala daí e olha só, você costuma guardar objetos como forma de rememorar histórias da sua vida? Você tem esse hábito? Olha só. Então, vamos pensar. Você tem esse hábito de guardar as coisas, de ganhar alguma coisa e guardar, e os anos vão passando e aquela coisa fica guardada. Às vezes você percebe que aquilo que está guardado ali já há tanto tempo, você percebe tanto, eu acho que vou jogar fora. Mas na hora de você fazer isso, você não consegue fazer isso, porque você tem uma relação ali, um sentimento muito forte com aquilo que está guardado. Será que isso acontece com vocês? E por falar em guardar objetos, de nós termos objetos e nós conseguirmos esses objetos, que a gente tem ali tanto sentimento, eu vou convidar vocês para nós assistirmos a 2 depoimentos sobre objetos que trazem lembranças. Olha só, a pessoa tem um objeto, mas aquele objeto traz lembranças, é guardado com carinho. Então eu convido vocês para nós assistirmos ao vídeo. Olha só. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui a pedido do professor Emerson. Ele perguntou se eu tenho algum objeto que me traz recordações da minha infância. Eu trouxe para vocês 2 caixinhas de música. Eu tenho essa aqui, vermelha, que eu ganhei dos meus padrinhos e elas estão comigo, tanto essa quanto essa, há mais de 30 anos. Então essa aqui eu ganhei dos meus padrinhos e essa também ganhei de pessoas que hoje eu não tenho mais muito contato, mas foram pessoas bem especiais. Então, viram que bacana esse vídeo, essa lembrança, essas caixinhas de música que trazem ali uma lembrança, esse carinho, esse sentimento que tem por um objeto. E um objeto que às vezes, a outros olhos, é um objeto que não tem valor, mas ali, aquele sentimento guardado, por aquele objeto, é o que faz o objeto ser valioso. Vamos ver o outro depoimento. Estão lembrados que eu falei para vocês que eram 2 depoimentos? Vamos ver o outro depoimento também
de alguma coisa que traz ali lembrança, que é guardado por um motivo. Olha só o nosso próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly, sou professora de ciências e sou bióloga. Bom, o meu objeto de recordação que eu vou trazer aqui para a aula de vocês é um objeto diferente, porque na verdade é a minha carteirinha de vacinação. Ela é bem antiga, é um objeto de bastante recordação, mas também é um objeto que representa o cuidado da minha família, o cuidado, se a gente pensar também na nossa cidade, com os seus habitantes, né? Então ele representa essa preservação da vida, ainda mais num momento especial como a gente está agora, e ele também representa o cuidado, se a gente for pensar no cuidado das pessoas que moram nessa cidade, né? Então, essa questão do cuidado com as políticas públicas, o quanto isso impacta a nossa vida. E agora a gente está vendo o quanto a vacina é importante. Então, aqui meu objeto de recordação é a minha carteirinha de vacinação, muito importante. Então, viram esse último vídeo que nós assistimos? Que interessante também que a professora ela guarda a carteirinha de vacinação desde quando ela é pequena. E quando a gente compara esses dois vídeos, a gente vê que são objetos muito diferentes e que às vezes, nesse último em especial, muita gente perde, não liga, e nós temos ali a professora guardando isso desde a infância dela. Por quê? Porque traz uma importância, e a gente sabe o quanto é importante a vacinação, e a professora ela carrega com carinho para lembrar do cuidado. Olha só que interessante quando ela diz que é o cuidado que a família tem com ela. E já que a gente está falando de lembrar, é claro que eu também não poderia ficar de fora dessa conversa, de trazer alguma coisa de lembrança. Eu imagino que vocês já devam ter visto que eu tenho aqui na mesa algumas coisas de bebê, né? Algumas roupas de bebê, olha só. Uma roupinha de bebê, tá amarelada, né? Um pouco amarelada pelo tempo. Será que você consegue mais ou menos observar? Será que é assim que as pessoas se vestem ainda hoje? Olha só, inteiro, o conjunto inteiro com uma touquinha, olha que bacana essa touquinha, e, claro, uma manta, porque manta, né? Bebê gosta bastante de manta. E se eu falar para vocês que esta roupinha aqui, né, guardada com todo carinho, é a minha roupa de batizado. Então eu tenho isso guardado há muitos e muitos anos mesmo. Então, a minha mãe guardou a roupa e um dia ela me entregou essa roupa e eu guardo com muito carinho. Ela não me traz lembrança, claro que não me traz lembrança, porque eu fui batizado muito pequenininho, confesso que eu não sei quanto tempo eu tenho, tinha na época, mas pelo tamanho da roupa dá para pensar que eu era bem pequenininho. Então eu não tenho essa lembrança do batizado, né, desse evento em si, mas esse carinho por esse momento, por aquele momento em que você, tão pequenininho ali, é aquela pessoa mais importante naquele momento. Então, por isso eu guardo, sim, eu guardo com muito carinho esta roupa, esse conjunto de roupas, porque traz muito essa lembrança que a gente tem, né, da infância. Não lembro do batizado, mas eu lembro que toda vez que eu pego, eu lembro da minha infância. Então, guardo com muito carinho e volto a dizer, para alguns pode ser o quê? Pode ser uma coisa comum, mas para outros, muitos objetos podem ter valores sentimentais muito mais valiosos do que o valor financeiro. E a gente vai continuar falando dessas coisas um pouco aí mais antigas e nós vamos pensar em mais algumas imagens, certo? Eu tenho primeiro essa imagem. Conhece essa imagem? Já viu essa imagem em algum lugar? Será que você sabe para que serve? Será que você sabe o nome desta imagem? Esta imagem, né, o nome desta imagem é uma que vai aparecer no nosso texto, uma das palavras que aparece no nosso texto. Por isso eu trouxe para vocês saberem o que é. Olha só que nome diferente. Nós temos um daguerreótipo. Isso aí, daguerreótipo. Parece algo como uma máquina fotográfica mais antiga, que ele vai ali capturar
um momento. Interessante, né? E quando a gente vê ali que até parece ali a madeira, e olha como nós temos bem antigo, já traz essa ideia. E agora uma outra imagem para vocês. Será que você conhece essa imagem? Será que você sabe o nome dessa imagem? É um objeto mais conhecido por nós, né, do que aquele daguerreótipo. Esse é um objeto mais conhecido, mas será que você sabe o nome desse? Olha só, é um almofariz. Olha que nome diferente, né, para esse objeto que nós temos ali, que parece aqueles utilizados na época que colocava ali os temperos e ficava amassando os temperos. Mas agora a gente vai ter mais uma imagem. Olha só essa imagem. Ah, professor, essa imagem eu sei. São óculos. São óculos mesmo? Será que são óculos iguais? Esses óculos aqui que eu estou usando, percebam que ele é bem diferente, né? Ele tem apenas ali uma haste para segurar o óculos. Será que você sabe o nome desse objeto? E você já consegue perceber também que se trata de um objeto antigo. Nós temos o quê? Nós temos os lorgnão, nome difícil mesmo, lorgnão, é até difícil de pronunciar, ou lorgnões, no caso aqui, se escreve assim também com G, tá? Então você pode encontrar das duas formas de escrita, tanto dessa forma com G, como sem o G, esse jeito lorgnão. Olha como é complicado falar. Mas já que a gente já viu essas imagens, agora a gente vai conhecer o nosso autor de hoje. Será que o nosso autor de hoje também, ele é antigo? Será que é disso que a gente vai falar? Será que foi por isso que eu trouxe todas essas antiguidades? Olha só quem eu trago para vocês. Trago Carlos Drummond de Andrade. Já ouviram falar do Carlos Drummond de Andrade? Ele nasceu lá no ano de 1902 e faleceu, olha só, faleceu faz pouco tempo, no ano de 1987. Ele é um autor bem importante brasileiro e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. Olha só, Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX, sendo um dos principais poetas do modernismo brasileiro, tendo estreado com o seu primeiro livro na década de 30, e produzido uma vasta obra até a sua morte na década de 80. Drummond já foi retratado como personagem no cinema com o filme Poeta de Sete Faces, lá do ano de 2002, e na televisão com a minissérie JK, mais recente no ano de 2006. Eu trago para vocês, agora, para vocês verem as capas, né? Tanto da minissérie como do filme em que aparece, em que o Carlos Drummond de Andrade, ele aparece, tanto ali no JK, como Poeta de Sete Faces. Então, para a gente ver a importância desse nosso autor de hoje. Pense, um autor que já foi retratado, nem é só sobre ele foi retratado ali nessas histórias. Então, bem interessante essas obras ali, essas obras fílmicas que passam tanto na minissérie como lá no cinema. Então, continuando para a gente conseguir entender um pouquinho mais desse nosso autor tão importante. Por que ele é tão importante? Olha lá, escritor canônico é representado em esculturas, como é o caso das estátuas Dois Poetas, na cidade de Porto Alegre, e O Pensador, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, além de um memorial em sua homenagem na cidade de Itabira. Olha só que interessante, o nosso poeta é tão importante que ele tem até estátuas. E uma dessas estátuas, eu imagino que você conheça em algum momento, eu imagino que você já deva ter visto ou folhado alguma coisa que tinha essa imagem. Olha só, que é a estátua retratando Carlos Drummond de Andrade em homenagem ao poeta na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa é O Pensador, ele está ali sentado. Muita gente tira foto ali sentado junto com ele. Confesso para vocês que eu também seria uma dessas pessoas que tiraria foto ali sentado. E a outra que é comentado, olha só, é a estátua retratando Drummond e Mário Quintana. Mário Quintana, lembrando a vocês, Mário Quintana também é um poeta, certo? Mário Quintana também um poeta lá, né? Então essa estátua nós temos lá em Porto Alegre.
O Carlos Drummond de Andrade, que é de quem nós vamos falar hoje, ele escreve, né, crônicas, contos e também poemas. Eu trouxe para vocês, antes da gente iniciar lá no texto mesmo que nós vamos fazer a leitura, eu trouxe para vocês um poeminha dele, bem curtinho, chamado Memória, porque afinal a gente está falando de memórias. Olha só, memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo na mão. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Olha só que bacana esse poema. Só tem ali 4 versos, né? Temos ali 4 estrofes, perdão. Nós temos 4 estrofes, né? Separados em 3 versos. Lembrando, os versos são essas linhas. Cada uma das linhas eu chamo de verso. E o conjunto desses versos eu vou chamar de estrofe. Então eu tenho 4 estrofes e 3 versos ali, retratando e trazendo tanta coisa, né, nesse poema. E agora eu te convido para ler, né, para a gente reler 2 estrofes. Olha só. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. O que você entende pela palavra ouvido? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. E reparem bem que é com L, não é o com U, tá? Não é o ouvido com U, é o ouvido com L. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, será que você conseguiu aí entender essa palavra ouvido com L? Lembrando que não é ouvido, né? Esse ouvido nosso aqui, que é escrito com U. Esse é escrito com L. Olha o que eu trouxe para vocês, tirado do dicionário. Olha só. Ouvido, significado de ouvido. Substantivo masculino, né? Ação, desenvolvimento ou efeito de olvidar ou olvidar-se. Ou seja, esquecimento. Então, cair no ouvido com L, cair no ouvido com L, tá? É o quê? É você esquecer, né? Ser esquecido. Cair no ouvido, ser esquecido. Então, esse ouvido, ele tem a ideia de esquecimento, ok? E agora, eu falei para vocês que nós íamos ler 2 estrofes, vou apresentar para vocês a outra estrofe. Olha só. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. E agora? O que você entende pela palavra tangíveis? O que você entende por isso? Tangível. O que será que é tangível? Vou dar mais um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu compreender ali? É uma palavra que você
já usa, uma palavra que você já viu, uma palavra que você já ouviu com U agora, né? Não com L lá, igual a gente tinha acabado de ver. Será que você tem o hábito de usar essa palavra? Olha o que eu trouxe para vocês, também retirado do dicionário. Olha só, tangível. O que é o significado de tangível? Então, tangível é um adjetivo, vai caracterizar alguma coisa. Que se consegue tocar, que pode ser apalpado, tocável, que se pode perceber através do tato corpóreo. E no sentido figurado, que é compreensível, que se entende com facilidade. Então, o tangível, para resumir, é aquilo que a gente pode tocar. Então, aqui, por exemplo, né, falando da touca, fala tocar, né, tocar na touca, é o quê? É tangível, eu posso tocar aqui. Então, tangível tem esse significado. E agora, nós vamos para um exercício, né, uma atividade que vai exigir que a gente relembre algumas coisas que eu mesmo já falei para vocês. Olha só, você lembra o que é uma crônica? Nós já falamos de crônica e você lembra o que é isso? Vou dar um tempinho para você colocar aí o que você lembra, conversar com alguém sobre o que você lembra de ser uma crônica e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiu relembrar aí o que é uma crônica, onde essa crônica perpassa, onde que ela é escrita? E agora, quais são as características desse gênero crônica? Então, você lembrou o que é uma crônica? Você sabe como é esse texto crônica? Agora você consegue o quê? Escrever quais são as características ou pensar, discuta com alguém quais podem ser as características desse gênero e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram lembrar aí as características? Mas se você não lembrou, não se preocupe. Trouxe para vocês bem resumido o que são essas características do que é uma crônica. Olha só, o gênero literário crônica é um texto breve, ou seja, um texto curto, que trata do cotidiano e circula entre os meios jornalístico e o literário. Então, conseguiu pensar aí? Relembrou disso? E agora a gente vai pensar um pouco. Depois daquelas imagens que foram apresentadas as imagens, depois de tudo que a gente conversou, desse poema, né, o poema Memória, que a gente leu, que o Carlos Drummond escreveu, qual assunto você acredita que nosso texto de hoje abordará? Será que você vai lembrar qual assunto do nosso texto? Depois de toda essa nossa conversa, a gente conversou bastante hoje, relembrando de muita coisa, e depois dessa conversa, qual será o assunto? Vou dar mais um tempinho para você e eu já volto.
Então, conseguiu pensar aí em qual possível assunto vai tratar a nossa crônica? Lembrando que nós vamos fazer a leitura de uma crônica. É um texto curto que trata o quê? Trata do cotidiano. Então, a gente vai falar sobre isso. O que será que tudo isso que a gente está conversando tem a ver com o cotidiano? Convido você para quê? Para nós fazermos a leitura desse texto chamado Coisas Lembradas. Até trago uma imagem de um jornal para vocês perceberem e lembrarem aí que a crônica ela circula aí nesse meio jornalístico. Então, convido você agora para fazer a leitura junto comigo dessa crônica Coisas Lembradas. Vamos lá. A conversa recaiu sobre coisas que os antigos nos deixaram. Bem, disse o bacharel, eles nos deixaram tudo: a ordem social, o direito, as artes e as letras. Não me refiro a essa herança colossal, esclareceu o pintor. Estou falando dos bens de família. Ah, sim, aquilo que nos tocou por herança. Não é bem por herança. São as coisas que não entraram em inventário e, geralmente, as mais estimadas. Mais estimadas? Uma casa, as ações de uma empresa não são mais estimadas? Arriscou o economista. A partir dessa introdução do nosso texto, nós fizemos a introdução do texto, então a partir desta introdução, chamo você agora, você aí, para a gente refletir sobre esse início do texto. Você concorda com o nosso personagem? Que eles estão ali conversando, vocês perceberam que nós temos uma conversa, né, sobre essa coisa ali deixada pelos antepassados, né? As pessoas foram deixando para nós. Você concorda que um dos personagens, né, sobre casas e ações de empresas serem as coisas mais valiosas? Concorda com ele? Sim ou não? E por que você concorda ou por que você discorda? Lembrando de tudo aquilo que nós já tínhamos falado lá no início da nossa aula. Vou dar um tempinho para você refletir e eu já volto. Então, será que realmente casas, né, ações, será que realmente essas coisas são as mais valiosas? Fico curioso para saber. Acredito que isso daria uma longa conversa, uma grande discussão a respeito, né, do que seria mais valioso e o porquê que seria valioso. Mas nós vamos continuar o nosso texto para saber, afinal, se é ou não, né, o valor das coisas está ali nesses objetos maiores. Então, acompanhem comigo a leitura novamente. Olha só. Para mim, não são, respondeu o pintor. E acho que para muita gente também. Por exemplo, um objeto de nada. Tanto pode ser um canivete como um daguerreótipo, uma caixinha de madrepérola, um livrinho de apontamentos. Tem razão, concordou uma das moças. Eu venero. É assim mesmo que se diz? Os sapatos de cetim da vovó, com que ela se casou. Botou no oratório? Ironizou outra moça. Não botei, mas guardo como relíquia. São lindos. Como vovó tinha pés pequeninos, eu sinto que aqueles sapatinhos faziam parte de um amor e de uma grande esperança. Poeta. Antes fosse. Faria minha ode aos sapatos de cetim. Luísa tem razão, comentou o pintor. Essas coisas estão impregnadas de sentido.
ou melhor, de emoção, e de certo modo são eternas. Como eternas? Escandalizou-se o economista. E agora que a gente leu mais uma parte, que a gente já viu que existe ali uma discussão do que é valoroso, do que não é, né, de como esse valor é colocado, que cada pessoa tem esse valor de uma forma. E percebam, o economista, que ele fica ali indiferente a essas coisas. E eu vou te convidar para nós refletirmos mais uma vez. Olha só. E agora? Você concorda com a nossa personagem que algumas coisas são eternas? Como elas poderiam ser eternizadas? Como que essas coisas poderiam ser eternizadas? Como é o caso do sapatinho de cetim que ela comenta. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, como será que essas coisas poderiam ser eternizadas? Será que só o fato de nós termos ali a gente torna eterno? Vamos ver como a nossa personagem se sai dessa. Afinal, o economista ficou ali horrorizado com essa coisa de poder ser eterno. Então, vamos ver como que continua a história. Olha lá. Em primeiro lugar, elas duraram mais do que os donos. Sobreviveram. E se nós as conservamos com carinho, continuam vivas por tempo indeterminado. Só morrem quando esquecidas ou jogadas fora. Ou leiloadas. Não. Leiloadas continuam a viver. Talvez uma existência contrafeita, com a carga emocional diluída. Mas resistem. Nunca tinha pensado nisso, falou o estudante. É mesmo. As coisas podem durar mais do que a gente, mesmo sendo coisas frágeis, que a gente fez. E louça? E xícara em que os bisavós beberam, prato em que eles jantaram, com a pintura azul meio desbotada? Não é um barato? Disse Luísa. Tudo é um barato, se vem de outra era e fala uma linguagem. As caixas de rapé, que tanto podiam ser verdadeiras joias como coisinhas apenas funcionais. Os vasos de Sèvres das velhas salas de visitas. Não falemos de coisas tão refinadas, falemos de humildades. O lenço bordado, ou então o lenço grande de xadrez para os espirros do rapé. O par de esporas de prata, as caçambas de montaria. Tô me lembrando da cela de meu avô, fazendeiro em Cocais, atirada no porão, e que a gente montava sem cavalo, fingindo galopar. E eu da caneta tinteiro, dizem que das primeiras que apareceram, vinda dos Estados Unidos, com florões dourados. Tava num baú de minha tia. E minha tia, que guardava uma coleção de vidros de perfume franceses dos bons tempos, todos de formato Art Nouveau. Rosas, lírios, crisântemos. Coleção já é um exagero. Basta uma peça de coisa antiga ligada à história familiar. E agora que nós fizemos a leitura de mais uma parte do texto, né, a gente chegou numa parte bem interessante. Olha só, você coleciona algo? Você tem esse hábito de colecionar algo? Você é daquelas pessoas que colecionam algo? O que você coleciona? Por que você começou a colecionar? E se você não coleciona, não se preocupe, né? Por que você não coleciona? Já pensou em colecionar alguma coisa? Vou dar um tempinho para você e eu já volto.
Então, fico curioso para saber se você coleciona. E se você coleciona, eu fico ainda mais curioso para conhecer a sua coleção de coisas. Quando eu era criança, eu colecionava, assim, figurinhas, coisas de criança. Colecionava burquinhas, né? Bolinhas de gude. Eu colecionava, tinha um monte de bolinhas de gude. E colecionava também, sabe o quê? Histórias em quadrinhos. Eu tinha muitas histórias em quadrinhos. Fazia parte da minha coleção. Mas nós vamos continuar a leitura, porque está nos trazendo aí esses sentimentos. Olha só. Ah, que coisa fantástica! O espartilho que minha madrinha guardava no armário. Pedi para experimentar. Ela recusou. Eu queria curtir o século XIX dentro dele. E assim foram passando em revista os binóculos, os carnês de baile, as luvas, as estampas, as cartolas, os chales, os relógios. Desfilaram compoteiras, penicos, lorgnons, peles, camafeus, almofarizes, porta-cartões, potes de farmácia, condecorações, laços de fita. Surgiram no ar em palavra bugigangas, pequenas preciosidades, bagulhos, berenguendens, bagatelas, coisas foscas ou de brilho, nonadas, fanfreluches, tudo tocado pelo tempo e pelos mortos, tudo que é saudade ou aspira a ser. Alguém suspirou. A grande dor das coisas que passaram. Mas o pintor reagiu. A grande cor, a grande flor das coisas que passaram. E agora eu vou te convidar para nós refletirmos sobre esse finalzinho. Então, nós vamos reler, certo? Nós vamos reler duas frases ali que foram ditas, que são frases muito fortes, né? E nos traz ali uma ideia, né, dessa conversa. Porque lembram, a crônica, ela faz o quê? A crônica, ela vai trabalhar com o cotidiano. E o que nós podemos perceber é que parece que as pessoas estão ali sentadas, como se fosse numa mesa, discutindo sobre um assunto aleatório, e aquele assunto aleatório virou, né, essa grande crônica. Eu ia falar uma crônica do Carlos Drummond, mas eu vou dizer mais. Essa grande crônica do Carlos Drummond que nos faz entrar e nos faz pensar muito sobre essas coisas valiosas que a gente tem e que às vezes nem parece ter valor. Mas vamos reler então esse trecho. Olha só. A grande dor das coisas que passaram. A grande cor, a grande flor das coisas que passaram. Como podemos entender a diferença de sentidos entre as duas frases? Então eu tenho sim palavras diferentes, certo? Eu tenho palavras diferentes. Mas como que eu posso entender esses sentidos diferentes ali trazidos? Eu vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, interessante nós pensarmos sobre essa diferença, né? Olha como é poético a grande cor, a grande flor das coisas que passaram. Então, traz essa ideia de coisas belas que passaram. E então, gostaram da crônica Coisas Lembradas? Foi assim que você tinha pensado nessa crônica de Coisas Lembradas, lá no início, né, do assunto? Será que foi isso que você pensou que seria trazido? O que você acha? Olha só esse convite que eu vou fazer para vocês, ok? O que você acha de uma roda de conversa a respeito das memórias trazidas por objetos de valor sentimental? E essa roda de conversa pode ser aí na sua casa, pode ser com seus amigos, pode ser por aplicativo ali de conversas, você pode puxar esse assunto. Não seria bacana cada um ir trazendo, assim como aconteceu aqui nessa nossa crônica? Mas antes de nós encerrarmos, eu vou te convidar
para assistir a mais um depoimento. Então, vamos ver o vídeo? Olha só. Olá, pessoal, tudo bem? Acho que todos já me conhecem, né? Eu sou a professora Dayana e a gente já trabalhou aí por um tempo literatura. Mas hoje eu vim por um convite especial do professor Emerson. Ele pediu para eu compartilhar com vocês um objeto, né? Um objeto que eu guardo para recordar, para relembrar algumas, né, coisas que já passaram, algumas coisas que eu já vivi, né? E vou contar para vocês que eu tenho vários objetos, né, para mostrar, mas eu escolhi um. E esse é bem especial para mim. Eu escolhi para mostrar para vocês esse livro, que vocês devem estar pensando, nossa, mas não consigo nem reconhecer, ele tá encapado, né? Pois é. Então, esse foi o primeiro livro que minha mãe leu para mim. É um livro de literatura e ele tá encapado porque ela tinha esse cuidado, né? Pensando assim em conservar o livro. E eu nunca quis desencapar, justamente por ser, né? Por eu ter conhecido ele assim, dessa forma. Então, né? Quero conservar ele assim, da forma como minha mãe, né? Pensou que era, né? Que ela queria que eu tivesse o livro dessa forma. E é o livro da história da Bela Adormecida. E ela lia para mim antes de dormir, né? Só que como ela estava muito cansada, né? Ter trabalhado o dia inteiro, muitas vezes ela dormia e eu acordava, mãe, não terminou a história, termina a história, né? Daí depois de um tempo eu memorizei, né? Eu tinha uns 3 anos e meio, 4, eu memorizei a história e daí eu contava para ela, né? Da forma como eu memorizei. E depois que eu aprendi a ler, eu fazia a leitura para ela, né? Às noites. E, enfim, é um objeto que me faz, né, relembrar esses momentos, que são momentos que eu quero guardar na memória e no coração. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse meu objeto aqui. Então, até uma próxima. Tchau, tchau. Então, gostaram demais desse depoimento? Que memória linda, né? Falando inclusive ali de literatura. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado da nossa aula, que nós lembramos de muita coisa. Espero que vocês tenham gostado de conhecerem a minha roupinha de batizado. E a gente termina por aqui. Mas é claro que nós vamos nos encontrar quando? Na nossa próxima aula. Até lá!